Quero falar sobre Cristo, nosso eterno intercessor. Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas vezes, assim como eu já ouvi, que existe um tripé para o cristão. O tripé para o cristão é o quê? Leitura da palavra, oração e jejum. É isso que eu aprendi para sempre. Eu ainda creio nisso, com certeza. Mas eu queria hoje falar com você sobre um nível superior. Quero falar sobre oração, mas num nível superior. Talvez que você nunca tenha ouvido. Você sabe, tem duas formas de você se alimentar, né? Você pode se alimentar com prazer, ou você pode se alimentar por obrigação. Então, o meu filho, o Levi, ele não come um monte de coisa, é uma chatice. Ele não come carne, não come... né? Tem um monte de coisa que ele não come. Aí, quando a gente obriga ele a comer, ele come com a boca ruim. Você já viu alguém comendo com a boca ruim? Põe a mão assim. É horrível. A boca molha, coisa. Gospe, vai deitar, vai mexer no celular, vai fazer alguma coisa. Porque tira o nosso apetite. Mas você já viu alguém comendo com a boca boa? Eu mesmo gosto de comer me lambuzando assim, sabe? Roendo osso, farofa, pururuca. Você mistura tudo assim. Eu acho que é assim que é bom de comer. Então, tem irmãos aí que gostam de comer junto comigo, porque abre o apetite. Porque, sabe, você vai pondo assim na boca, esse é bom, e você arranca um pedaço. É uma delícia. Eu gosto muito de comer lá no Outback. Vocês gostam também? Eu gosto de ir lá. Não dá para ir sempre, mas eu gosto de ir lá. Mas eu gosto de comer bastante, eu não gosto de comer pouco. Me irrita ter pouco comida. Se eu for na sua... Não, deixa para lá, senão eu vou... Mas eu gosto de ter bastante comida, assim, sabe? Que você pode comer sem fazer conta. Teve uma época na minha vida que morou eu, a minha esposa, meus filhos e mais 10 seminaristas. 10. Todo dia, durante 6 anos, de 2016 a 2022 praticamente, almoçava todos os dias na minha casa 16 pessoas. Meu pai e minha mãe sabem, a pastora Rose sabe. Era uma bênção, mas você tinha que ficar fazendo conta. Tem 2, se eu pegar isso aqui vai ficar 100, vai ficar um constrangedor. Então você tinha que tomar cuidado para comer, é muito ruim. Bom mesmo é você comer à vontade. É a mesma coisa a oração. Tem 2 jeitos de você orar, ou por obrigação ou por prazer. Então, orar por obrigação é cansativo. E geralmente é porque você está passando por uma crise. Que aí você acorda de madrugada, hora dormindo, hora acordado, hora antes de almoçar, o tempo inteiro orando. Né? Ou você pode orar por prazer. Que é aquela satisfação, porque você está falando com o Senhor. Então, quando você ora, você já está um nível à frente de quem não ora. Você que é cristão, que recorre a Deus, você já está um nível à frente de quem não ora, mas tem um nível superior. O nível superior é quando Cristo ora por você. Olha aí na sua Bíblia, em Romanos 8, do 26 ao 34. Diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha o que diz aqui, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a Bíblia diz que no começo do texto, lá em Romanos 8:26, a Bíblia diz que quando nós pedimos, nós oramos mal. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia diz aqui que quando nós oramos mal. Puxa vida, que triste isso. Quando nós oramos mal. Mas tem uma notícia boa: o Espírito intercede por nós. O Espírito ora por mim e por você. E lá no último versículo, no versículo 34, diz: e também Cristo intercede por nós. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos há uma semana praticamente de começar a campanha de 21 dias. Inclusive, está até aqui o livro. Os discipuladores já vão entregar para os líderes hoje mesmo restituição financeira. 21 dias nós vamos orar e jejuar por isso aqui, como você já sabe. Então, assim, nós oramos 21 dias, mas nós não andamos confiados na nossa oração. Porque ainda que a gente ora mal. A gente ora de forma errada. Mas tem uma coisa boa: o Espírito intercede por nós. E Cristo também intercede por nós. E eu queria falar para você 5 coisas que acontecem quando Cristo intercede por nós. Quando nós intercedemos, é uma bênção. Mas quando Cristo intercede, é diferente. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Então nós oramos muitas vezes, mas o desejo do nosso coração é equivocado. Mas aí tem o Espírito, tem Cristo que filtra e fala: Pai, me ouve, não ouve eles não. Esquece o que ele está pedindo, ouve eu. Porque eu intercedo por ele, porque muitas vezes o nosso coração é ruim até para orarmos. Você sabia disso? Oramos de forma equivocada. Então não devemos orar? Devemos, eu vou te mostrar isso. Mas eu quero primeiro mostrar para você o que acontece quando Cristo intercede. Primeira coisa, quando Cristo intercede, o céu se abre sobre você. Lá em Lucas 3, 21, 22 diz assim, ó: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. Quer dizer, quando Cristo ora por mim e por você, o céu se abre. Quando nós oramos, o céu não necessariamente se abre, mas quando Cristo ora, quando Cristo intercede, o céu se abre sobre mim e sobre você. Ah, mas pastor, aí o texto está dizendo que o céu se abriu sobre Cristo. Pois é, e nós estamos em Cristo. Portanto, tudo que tem para Cristo, tem para mim e para você também. Tem bênçãos para Cristo? Tem para mim. Tem saúde para Cristo? Tem para mim. Tem traição para Cristo? Tem para mim também. Tudo que veio para Cristo veio para mim. A Bíblia mostra que Jesus não passou necessidade alguma. Ele não teve nenhuma necessidade. Em uma ocasião ele tinha que pagar imposto, porque Pedro comprometeu ele, mas não tinha moeda. Ele falou: então vai lá pescar. Caiu aqui alguma coisa. Vai lá pescar, mas já está deitada. Pode ficar tranquilo que está dormindo. O dono do baixo já levantou, meu baixo, dormiu, deitou, está descansando. Então a Bíblia mostra que Jesus falou: vai lá pescar, abre o peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Então Cristo não passou necessidade, você também não precisa passar. Só que Cristo foi perseguido, então nós também seremos, porque tudo que tem para Cristo tem para nós. A Bíblia diz que o céu abriu sobre Cristo quando ele orou. E eu quero dizer isso para você: o céu se abre sobre você quando Cristo intercede. E o texto diz que ele intercede por mim e por você. Nós oramos, mas pedimos mal. Mas o Senhor intercede ao Pai em nosso favor, em seu favor. Ixi, mas eu tomei decisões ruins. Pois é, a fraqueza, é o que o texto diz aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito não ajuda quando você está forte, é quando você está fraco. É o dia mau que o Espírito te conforta. O nome do Espírito é Espírito Consolador. Ele consola o quê? A dor, o nome já diz. Portanto, irmãos, melhor do que interceder é quando Cristo intercede. Nós vamos nessa campanha de 21 dias orar, mas eu queria que você soubesse que enquanto você se posiciona, o céu se abre porque Cristo está intercedendo por você. Ah, pastor, se Cristo intercede, então eu não preciso orar. Olha, eu quero te falar uma coisa.
não é o que você fala que abre o céu. É a sua posição de fé que tem uma alteração no céu. Você sabe, a oração, irmãos, não é o muito falar. Não é o que eu digo. Você acha que o Senhor está lá esperando? Não, não vou te dar, não. Você orou pouco, orou muito. Nós nunca vamos orar o necessário. Nunca vamos orar o necessário. Então, quando você se posiciona em orar, é a sua fé que tem um poder de alterar aquilo que está acontecendo na sua vida. Agora, e Cristo? Cristo intercede por você. Ele está o tempo inteiro intercedendo em seu favor. Olha outra coisa que eu quero falar aqui para você. Quando Cristo intercede por você, a multiplicação acontece. O texto diz lá em Mateus 14:14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para eles comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e esses a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, você vê que interessante. Jesus já sabia o que ia fazer. Mas a Bíblia diz que ele chama os discípulos. Os discípulos vêm até Jesus e falam assim: olha, Jesus, é melhor mandar esse povo embora. Essa aqui é a intercessão dos discípulos. Qual é a intercessão dos discípulos? Olha, eles estão pensando que eles estão tomando a melhor decisão. Eles estão pensando que eles estão fazendo algo bom, positivo. Então, antes de anoitecer, eles vêm para falar com Jesus, para aconselhar Jesus. Jesus, manda esse pessoal embora para eles comer, porque vai anoitecer e a gente não tem comida para dar para eles. Então, os discípulos acham que estão intercedendo positivamente. Aí Jesus fala: dá vocês algo para eles comer? Não, mas não tem. Aí Jesus diz o quê? O que você tem? Ah, o que eu tenho é muito pouco. O que eu tenho é 5 pães, 2 peixes. Que é isso para essa multidão? Porque tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se for proporcionalmente, é 15.000 pessoas. Eles falam assim: só tem isso. O que Jesus diz? Traga para mim. Então, você sabe, irmãos, isso aqui é como a nossa oração. A nossa intercessão é, muitas vezes, como a dos discípulos. Ô Jesus, vou te dar um conselho. Arruma a vida do meu marido lá. Está tão ruim. Oh, meu Deus, vou te dar um conselho. Manda ele embora daquele emprego. Aí vem o marido. Jesus, eu vim aqui, Senhor Deus, para te aconselhar a respeito da minha esposa. Faz ela gastar menos, Senhor, não dou mais conta. Jesus, faz dar errado aquele cartão de crédito. Eu não sei o que você ora, mas é como os discípulos. Eles intercederam, mas eles deram o que ele tinha. Jesus fala: não, não é assim. Dá vocês algo para eles comerem. Eles falam: o que nós temos é muito pouco. Aí Jesus diz o quê? Dá para mim o pouco que você tem. Então a nossa oração é isso aqui. É o pouco que nós temos. Quantas vezes você já não foi orar e você começa a orar: oh Jesus, eu declaro sobre a minha família. Aí vai, você ora. Fala: nossa, mas como eu estou orando, olha no relógio, passou 2 minutos. Aí você já não tem mais o que orar, aí você começa: oh, nossa, Jesus, oh, tu sabes, oh, tu... E vai, não fala nada. Já aconteceu isso com você? Se está orando numa multidão e está tocando música ainda, faz uma cara de oração e fica assim: oh, Senhor. Você já viu alguém fazendo isso? E aí a gente acha que a nossa oração é esse pouquinho de pão. Mas o Senhor diz: isso que você tem não dá para nada mesmo, mas dá para mim.
dá para mim, porque eu vou interceder por você com esse tantinho que você tem. Não é uma bênção saber disso? Porque os discípulos não tinham os 5 pães e 2 peixes, nem deles eram. Nem deles eram, era de um garoto. Eles falam, a única coisa que a gente conseguiu é isso. Eles estão dizendo mais assim, isso aqui nós íamos dividir entre nós, que nós estamos andando com você já faz tempo. Esquece isso, nós vamos comer ali atrás da moita, ali, só nós 12. É a intercessão deles, esse grupo aqui, esse grupão grandão. Manda embora, manda embora, manda embora. Tem outro texto que ele chama um, que chama Filipe, fala, e aí Filipe, o que você faria? Fala, nem se tivesse 200 denários, dava para comprar pão para essa turma. Aí ele chama outro, fala, e você, o que você faria? Eu falaria para o pessoal ir embora. Ele consulta os intercessores, mas os intercessores não têm nada. Mas o que ele diz? Dá na minha mão que vocês têm. Dá na minha mão, dá aqui. Eles dão com vergonha. Desculpa, eu só consegui isso aqui. É a sua oração. Oh, Jesus, Senhor, tu sabes. Oh, Jesus, Senhor. O Senhor fala, tá bom, dá aí o que você tem. Dá aí o que você tem, que eu vou interceder por você. É a campanha de 21 dias. 21 dias orando. 21 dias nas casas. 21 dias reunindo. Aí você fala, nossa, não tem nada hoje para dar. O Senhor fala, você tem o quê? 2 pães, 5... Inverti, né? 5 pães e 2 peixes? Daqui, dá o que você tem. Eu estou morrendo de vergonha, Senhor. O que eu queria mesmo é estar assistindo o jogo. Oh, Jesus, eu queria mesmo é estar no shopping. Eu queria estar descansando. Eu estou com fome porque eu estou de jejum. O Senhor fala, dá esse tantinho que você tem aí, que eu vou alimentar 15 mil pessoas com isso. E no final, 12 cestos cheios. Quantos discípulos tinha? 1 cesto para cada um levar embora. E eles começaram com o quê? Com nada. Porque nem deles era. É a nossa oração. É a sua oração, é a minha oração. Umas 2 semanas atrás, eu vim aqui cedo. Aliás, vim aqui, né? Uma quarta-feira. Cheguei aqui, eram umas 7h30, falei, eu vou orar por esses 5 pontos. E anotei, eu tenho um caderno de oração, anotei lá, que eu tenho que orar. Fui começar a orar. Chega o marceneiro para consertar aqui. Aí vim aqui, pronto, perdi 1 hora. Volto para lá, agora eu vou orar. Mensagem no WhatsApp. Não, agora eu vou orar. Mensagem do pedreiro. Não, agora eu vou orar. Agora, no final, eu fui só conseguindo desenhar em volta dos pedidos de oração. Porque enquanto eu falava no telefone, eu ia fazendo um quadradinho na frente. Deu 12h, eu fui almoçar. Sabe por quantos pedidos que eu orei? Por quantas necessidades? Nenhuma. Eu cheguei em casa revoltado. Quando eu estou revoltado, eu como muito. Falei para minha esposa, você acredita que eu fui e contei tudo isso que eu contei para você aqui? Eu falei, mas eu vou resolver isso. Eu vou orar de madrugada lá na igreja. Vou das 3 às 4 da manhã. Vou lá, 3 horas, ninguém me vê, eu vou de pijama, mesmo não escovo os dentes, que vai estar só eu. Estaciono o carro, entro, oro 1 hora, 4 horas eu vou embora. Ela falou, você vai fazer? Aí eu estou fazendo, inclusive. Estou vindo aqui das 3 às 4 da manhã. Não tem WhatsApp, não tem mensagem, não tem atualização de Instagram. Só que também é uma dificuldade para orar, que eu estou morrendo de sono. Eu fico, Jesus. Senhor, quero te pedir, Jesus, me dá o sabonete. Senhor, você começa a confundir as coisas. Que eu sei, Jesus, que Senhor... aí você lembra, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco você está meio sonolento, olha, parece que tem um chifre atrás de uma cadeira. O diabo está aqui, o diabo está fora. Aí você levanta, Jesus, eu oro, Senhor, declarando. Mas daqui a pouco, Jesus, abençoa Jesus. Aí você olha para trás da porta, parece que tem um... Não, eu sou homem, que eu vou ficar até o fim aqui. E é uma coisa. Sabe o que é isso? É meia dúzia de pão e 2 peixes que não dá para alimentar ninguém. Como é que eu vou alimentar uma igreja com tantos planos, com multiplicação de célula, querendo quebrar a parede para aumentar para trás, com uma oração que você fica bocejando o tempo todo? Mas sabe o que o Senhor disse para mim? Dá o que você tem, porque quem intercede sou eu. Não é uma bênção saber disso, irmãos? Não dá para nada, e não dá mesmo.
A minha intercessão é, deixa eu ir para casa dormir, descansar, minha filha fica chorando, eu consigo dormir muito pouco, eu estou cansado. Essa é a minha intercessão, muitas vezes. Mas o Senhor diz, dá o que você tem, porque quem intercede por você sou eu. E no final, a glória é minha, não é do quanto você orou. Porque tem gente que dá o testemunho e fala, ih, Deus inverteu. Saiu o processo. 15 anos esperando o processo, saiu. Mas orei de segunda a segunda. Quem ora fala, nunca vai sair meu processo, que eu não dou conta de orar isso tanto. Jejuei, mas vim aqui, a orelha chegava a bater palma de tanto que eu orava. Morrendo de fome. A vontade de tomar uma coca gelada, mas fiquei 1 mês sem coca, sem doce, sem carne. Aí a pessoa sentada aí olha e fala, mas Deus não vai me dar mesmo, que eu não dou conta nem de ficar sem coca. Orar esse tanto, sem doce, esquece. Por quê? Porque a pessoa acredita que é os 5 pães e os 2 peixes dela, que tem poder para alimentar 15 mil pessoas, quando na verdade o Senhor só diz, dá essa miséria que você tem, que é pouco, não dá para nada, mas eu vou interceder. Aí ele levanta e diz, Senhor, graças te dou. Aí multiplica. A pessoa pensa, se não fosse eu arrumar esses 5 pães e 2 peixes, hein? O que Jesus faria sem mim, hein? Eu é que sou bom. Meu marido se converteu pelo tanto que eu oro. Eu troquei de carro porque eu sou dizimista. É nada, é engano. Tudo isso é miséria. O grande milagre acontece é quando você sabe que Cristo intercede por você. Aí o milagre acontece. É pouco, sim, é pouco. Mas é do pouco que o Senhor faz um grande milagre. É do pouco, não é do muito. É de um homem que mal fala que o Senhor liberta os judeus da escravidão. É de um Sansão. Você conhece a história de Sansão? As pessoas, quando lê a história de Sansão, imaginam que Sansão era grande, musculoso, forte, peitoral, tríceps, quadríceps. Mas não era. Por que não era? Porque as pessoas ficavam se perguntando de onde vem a força de Sansão. Se o Vitão vem aqui, vocês conhecem o Vitão? Vem aqui, levanta essa caixa aqui, você fala, mas o cara é forte. Agora, se o Davizinho vem e levanta, você fala, meu Deus, mas da onde vem essa força? Cadê o Davi? Eu nem sei onde está, lá no Data Show. Não é verdade? O Saul vem e levanta essa caixa aqui. Fala, nossa, mas o cara é lutador de jiu-jitsu, tem uma força absurda. Mas aí vem o Daniel, irmão do Davi. Meu Deus, mas como esses meninos têm força? É a mesma coisa Saul. Por que todo mundo ficava... Sansão. Por que todo mundo ficava perguntando de onde vem a força de Sansão? Porque ele não tinha biotipo de alguém que tinha força. Porque a força dele vinha de onde? Do Senhor. Então era um físico como o de Davi. A Bíblia fala que Davi era franzino, pequeno, matou Golias. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que tudo começa com o pouquinho que você tem. E aí o Senhor intercede. Sabe o que mais que acontece quando Cristo intercede? A morte tem que dar lugar para a vida. A Bíblia diz lá que Jesus tinha uma família, que ele tinha muita amizade. Era a família de Lázaro. Tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Um dia Lázaro morreu. As irmãs vão até Jesus. Vamos ler o texto. João 11:32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou, onde colocaram? Perguntou ele, vem aqui ver o Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra. Vamos dizer junto essa expressão? 1, 2, 3 e... Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, Senhor... Sempre tem uma mulher para aconselhar. Senhor, não faz isso. Pensa bem. Vai dar problema, está fedido. Vai passar vergonha. As mulheres têm um cuidado. Elogiei, viu?
Aí diz aqui, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouviste. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então Lázaro estava morto há 4 dias. Ninguém tinha expectativa que ele voltasse à vida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e intercedeu. Ele chega na frente da gruta, como a Bíblia diz, era o lugar onde os mortos ficavam. Tinha uma pedra na frente tampando. Ele chega de frente, se emociona, chora. E antes dele interceder, algo acontece. O que acontece antes de Cristo interceder? Ele fala para os homens remover a pedra. O que é mais fácil, remover a pedra ou levantar um morto? Trazer vida para o morto? É óbvio, remover a pedra. Você junta 3, 4, 5, vai empurrando, faz uma alavanca com a madeira, eu não sei como eles fizeram. Mas é curioso, por quê? Porque empurrar a pedra como é que se diz? É muito pouco para um milagre que o Senhor ia fazer. Mas para Cristo interceder, você tem que remover a pedra. É a sua parte. É a miséria que nós temos para dar. É o pouco pão e os peixes que nós temos. É o que nós vamos fazer na campanha de 21 dias. Nós vamos remover a pedra. O que é remover a pedra? É ir. É orar. É participar. Isso tem poder para fazer o morto levantar? Não. Isso tem poder para dar a ocasião para Cristo agir. Porque nós não temos poder para levantar morto, mas nós temos poder para empurrar a pedra. E se não empurrasse a pedra, o Senhor não mandava o morto sair. Você vê que curioso. O Senhor não foi empurrar a pedra. Para um homem como Cristo, que é Deus, ele não tinha poder para falar assim, pedra, sai. Ou pedra, vira areia. Pronto, dissolveu a pedra. Ele tinha poder para levantar um morto. Ele tem poder para fazer qualquer coisa com a pedra. Mas ele não põe a mão na pedra. Ele fala o quê? Tirem a pedra. Você sabe, a nossa parte, irmãos, é ir. Nós vemos isso na Bíblia. O Senhor manda 300 homens lutar contra um exército numeroso. Eles vão para o campo de batalha, porque a batalha tinha um lugar para acontecer. Então tinha um endereço. Vai ali 300 homens. O Senhor fala, vocês devem separar esses 300 homens em 3 pelotões de 100. E a arma de vocês tem que ser uma tocha, um chofar, que era feito com o chifre do carneiro, e um vaso de barro. Você já viu alguém ir para a guerra com essas armas? Um cântaro de barro, uma buzina, que eles usavam, um chofar, e uma tocha. Mais nada. 300 homens, pelotão de 100, 100, 100. Eles estão com o vaso, dentro do vaso a tocha, na outra mão o chofar. E está vindo um exército gigantesco contra eles. Aí chega um momento que o Senhor fala, quebra o vaso, levanta a tocha e toca o chofar. A Bíblia diz que quando eles fizeram isso, o inimigo do outro lado acabou, morreu. Um virou contra o outro, eles começaram a lutar e o exército de 300 venceu um exército de 40 mil. Quem que venceu o exército de 40 mil? O Senhor. O Senhor que venceu. Não foram eles. Mas tem um detalhe. Eles tiveram que ir para batalha. Eles tiveram que ir para o campo de batalha. Eu imagino que desses 300, algum devia estar pensando, o que a gente está fazendo aqui? Esses pãozinhos, esses peixinhos aqui, tem poder para fazer alguma coisa? Nós vamos causar algum efeito nesse exército? Não, realmente não. Mas o Senhor vai, só que tem a participação do homem. Qual é a participação do homem? Estar. Ir. Está entendendo? Não é nem fazer, porque eles não fazem nada significativo. Não tem nada. Na realidade, o que eles fazem não faz o menor sentido. Se o Senhor falasse, pega o vaso de barro, quebra, pega o vaso de barro e faz deles lança, põe fogo na ponta dessa lança.
Mas não, eles quebraram o vaso, seguraram a tocha e sopraram. O exército do outro lado começou a um bater no outro. Eu imagino eles tocando ainda mais forte esse chofar, vendo que eles estavam vencendo como se fosse... Não sei se você já assistiu aquele filme da Pantera Negra, que eles têm um negócio assim, invisível, que os inimigos vêm, e eles são gigantescos, vêm assim, como se fosse entrar dentro do palácio. Mas eles batem em um muro, um portal invisível. E eles voltam para trás, e vai de novo. Aí eles começam a um matar o outro, porque eles vão se esmagando naquilo ali. É a mesma coisa, eles estão daqui olhando lá, e lá eles estão se matando, e eles não estão nem entendendo. Porque é o Senhor quem faz, é Ele quem intercede. Aleluia! Então, irmãos, quero dizer para você, remove a pedra. Toda vez que nós vamos orar, tem pedra para ser removida. Primeira pedra é o cansaço, sono, incredulidade, desnecessário. Não precisa disso tudo. Para quê? Eu nem sei o que orar. Chega uma hora que eu começo a chamar Jesus de Genésio. Começo a abençoar Jesus. Começo a orar sem saber o que eu estou falando. Sim, é isso mesmo. E isso aí é os 5 pães e 2 peixes, que não tem poder para nada. Mas quando você põe na mão do Senhor, Ele intercede. Estou pregando bem, irmãos? A Bíblia fala aqui, quando Cristo intercede, nossa fé não se esgota. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Jesus fala para Pedro, chamando ele de Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, o que diz aí? Orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Deixa eu te falar um pouco sobre peneirar o trigo. Peneirar o trigo era uma prática que colocava o grão de trigo, mas junto com o grão de trigo tinha palha. Então eles colocavam ou numa peneira, ou em uma espécie de lençol, em 2, e eles colocavam e afundavam, o peso do trigo afundava. Então eles jogavam para cima o trigo, e com o vento, aquilo que era palha era levado, e só caía de volta o que tinha peso. Então você pega uma peneira, pensa numa peneira redonda, com trigo, mas ali no trigo tem palha. Então eles peneiravam e jogavam para cima. Quando jogava para cima, o vento que batia levava embora aquilo que não tinha peso, que era palha. Aí quando caía de volta na peneira, caía o quê? Só o que tinha peso, que era o trigo. O texto diz que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, Simão, Simão, olha lá, Satanás pediu. Deixa eu te falar uma coisa. Até Satanás é o Satanás de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus, porque o diabo não tem autonomia. O texto diz aqui, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você. Deus não impediu que Satanás peneirasse. Deus intercedeu por Pedro enquanto ele fosse peneirado. Não é uma bênção saber disso? Porque Satanás fez um trabalho para Deus. Porque tem coisa em mim e em você que é palha. Tem coisa que não tem peso. Tem coisa que precisa ser abandonada. Deixado para trás, coisa de criança. Então, Satanás ia peneirar, mas na peneira ele estava fazendo um serviço para Deus. Mas nessa ocasião, realmente Pedro podia perder a fé. Mas a Bíblia diz que o Senhor intercedeu para que a fé não desfalecesse. E é a mesma coisa para mim e para você. O Senhor intercede por mim e por você. O Senhor intercede por você que lidera uma célula. E muitas vezes está esperando 12, 15 pessoas no evento evangelístico, no evento ponte, e vem 4, 3. Estava falando aqui com os irmãos na oração, quarta-feira. Depois da célula, nós combinamos com a liderança de vir aqui orar. Das 10h30 às 11h30. Mas não foi nisso que eu falei, não. Foi sexta, né? Sexta-feira eu dei um testemunho aqui que nós fizemos o culto dos vencedores. Eu tinha uma célula, eu já era pastor aqui. Tínhamos apenas 6 células na época e eu comecei a liderar uma célula. E aí, eu conheci um homem aqui
E ele queria uma célula. Onde você mora? Moro no Vila Vitória. E a minha célula era no Vila Vitória. Eu falei, então você vai lá na minha célula. Que dia? Quarta-feira. A célula tinha lá 10, 12 pessoas. Cheguei lá, olhei, não tinha um carro na rua. Falei, nossa, a célula do pastor não vai vir ninguém hoje. Nem a minha esposa não foi. Aí falei, bom, eu sei os carros, não tem nenhum carro. A minha anfitriã era uma mulher separada, ela não tinha marido. Quer dizer, só estava ela. Eu falei, eu não vou entrar na casa dela, ela está sozinha. Vou ter que esperar encostar um carro aqui. Daqui a pouco, que carro que encosta? Do visitante, que também não foi com a mulher, foi só ele. Daí eu falei, bom, agora dá para a gente entrar. Toquei a campainha, abriu, entramos no apartamento. Naquele dia, quem foi para a cela? Eu, a anfitriã e o visitante. 3 pessoas, não tinha ninguém para tocar violão, não tinha ninguém para nada. Só nós 3 sentamos na mesa, tinha um pão de queijo lá. Eu falei, hoje a cela vai ser diferente. Nós já vamos começar com o café, que eu já queria mesmo acabar e ir embora. 3 pessoas, é uma vergonha. A cela do pastor com 3 pessoas. Aí eu sei que os 2 tinham filha adolescente, foram se aconselhando, e foi uma bênção. E esse rapaz ficou na cela. Daqui a pouco ele falou para mim, passou alguns dias, e falou, pastor, a minha empresa me transferiu para Curitiba, eu vou ter que mudar para lá. Aí ele foi para Curitiba, conheceu a nossa igreja Noa, lá de Araucária, que fica em Curitiba. A esposa, que aqui não queria saber nada de Deus, se converteu lá, e hoje eles são anfitrião de uma das nossas células lá em Curitiba. Não é uma bênção isso? É uma bênção. Eu nem sei porque que eu falei isso agora. Aí eu queria dizer para você que é líder de célula, que muitas vezes você pode ficar abatido, mas não desfaleça, porque o Senhor está intercedendo por você. Tem uma obra acontecendo que você nem sabe que você faz parte dela. Como é que eu ia saber que esse homem ia ir para lá, para Curitiba, junto com a família, a esposa ia converter e ele seria anfitrião lá hoje? Nunca que eu ia imaginar isso. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está intercedendo em seu favor. Não é a sua oração. Você pode orar e nada acontecer. A sua oração é apenas 5 pães e 2 peixes. É apenas uma pedra que está rolando. Mas quem intercede realmente é o Senhor. Portanto, não pare de interceder. Não pare de orar. Não deixe de crer. Porque o Senhor faz com pouco. Com pouco que Ele faz. Ah, mas eu já oro há 1 ano, não tem problema, continue orando. Não desfaleça, porque Satanás vai nos peneirar. Mas ainda que ele nos peneire, é para o nosso crescimento. É para ficar nas nossas vidas só aquilo que tem peso. E por último, quando Cristo intercede, o perdão nos alcança. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 23. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sorte. Olha, irmãos, Jesus estava aqui no maior momento de humilhação da vida dele. Estava para ser morto, ser crucificado. Os soldados romanos nem o conhecia. Jesus era conhecido dos judeus. Era conhecido dos judeus. Os romanos não sabiam nem quem ele era. Então eles tiravam sarro de Jesus, eles zombavam de Jesus. E Jesus, no meio disso tudo, o que ele fala? Ele intercede. Senhor, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, irmãos, quando Cristo intercede, não é para te condenar. Porque eu acredito que nenhum de nós fizemos coisas tão parecidas como esses soldados aqui que estão na história. Que estava tirando sorte para ver quem ficava com a roupa de Jesus. Deixaram ele nu. Nenhum de nós fizemos uma coisa tão absurda como essa. Mas eu queria dizer para você que quando o Senhor intercede, não é para condenar, é para perdoar. Esse é o Senhor que nós servimos. Quando o Senhor abre a boca, não é para dizer, vai para longe de mim, é para dizer, vinde a mim. Ele não manda você embora. A Bíblia fala que Pedro uma vez se equivocou e deu uma resposta para Jesus que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus esperava. Aí qual foi a resposta de Jesus? Afasta-se de mim, Pedro. Foi isso? Não. Afasta-se de mim quem?
Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Mas Pedro, você tem que ficar mais perto. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele fala o quê para Maria Madalena, que foi a primeira a ver ele ressurreto? Avisa Pedro e os outros discípulos. Por quê? Satanás, eu quero você longe de mim. Mas Pedro, pecador que dá brecha para Satanás, fica perto de mim. É o que o Senhor diz para você, meu irmão. Ele não diz para você, longe de mim, seu boca suja. Longe de mim. Qualquer outra característica. Ele diz para você assim, ó, fica aqui perto. Vinde a mim. Ih, Senhor, mas já desviei 3 vezes. É por isso que você tem que ficar perto de mim. Ih, Jesus, vira e mexe, eu quero pitar, fumar um cigarrinho. Já pus adesivo, chupei bala de nicotina. Sabe o que o Senhor diz? Fica perto de mim. Ele não diz, vai fumar para lá, seu pecador. Ele diz, fica aqui, fuma aqui. É porque quando nós pecamos na presença de Deus. O Senhor não vira as costas e fala, vai pecar? Eu não quero nem ver o que você vai fazer. Você peca na presença de Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor não pisa a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Você sabe o que é cana quebrada? É aquela cana abandonada que não serve mais para nada, aí vem e pisa a cana. O pavio que fumega é igual a velhinha, que assopra, ela fica ali, aí vem o pai e fala, acabou. Ele não faz isso, porque se está fumegando, ele vai fazer com que o fogo acenda novamente. Se a cana está quebrada, ele dá um jeito de replantar. O Senhor não abandona ninguém. Ele perdoa os pecados, Ele te aceita, Ele dá para você uma nova oportunidade. Toda vez que Cristo intercede, é para resolver a vida do homem. Ele intercede para o homem não perder a fé, Ele intercede para ressuscitar, Ele intercede para perdoar, Ele intercede para dar esperança, Ele intercede para que você não desfaleça. É o tipo de oração que Cristo faz. Os discípulos falaram, manda o povo embora. Ele falou, não posso mandar embora sem comida. Por quê? Porque é a natureza do Senhor. O Senhor não manda você embora, muito pelo contrário. Ele intercede por você. Por isso, irmãos, eu quero motivar você nessa campanha de jejum e oração que nós vamos ter. A você se posicionar em oração. A você estar presente. Vai, faz igual eu. Vai de pijama. Vai descabelado, vai de chinelo e bermuda, mas vai, não deixe de estar presente. Porque é um princípio estar presente para comer o pão. Tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Todos comeram e sobrou 12 cestos cheios de pães. Qual que era o princípio para comer o pão que Jesus multiplicou? Estar presente. Quem que não comeu? Quem não estava. Ele não foi entregando, os discípulos não foram entregando e falando, com essa roupa aí não vai comer não. Cropped não pode comer o pão que Jesus multiplicou não. Mini saia? Pode comer o pão que Jesus multiplicou não. Eu vi você falando palavrão ali, pode comer o pão que Jesus multiplicou não. Eu vi, não tinha isso. Está presente, pode comer do que o Senhor multiplicou. Não importa. Em 15.000 pessoas, gente, você acha que não tinha nenhum assassino ali no meio? 15.000 pessoas, você acha que não tinha nenhum malfeitor ali no meio? Não tinha nenhum político corrupto? 15.000 pessoas, você acha que não tinha uma mulher fofoqueira ali no meio? Uma mulher que tinha traído o marido? Você acha que não tinha ali no meio um jovem que estava roubando a carteira do pai? Mas todos comeram. Quero dizer para você, irmão, que comer de Cristo está liberado para todos. Todos podem comer. Mas continua. Não, porque quando você come de Cristo, algo altera dentro de você. Algo muda. Tem que comer de Cristo. Comeu de Cristo, algo vai alterar. Porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa come e ela fala, não posso mais fazer isso aqui não. Essa roupa não combina comigo. Eu conheci uma moça, a roupa dela era um absurdo durante a escola.
Era uma coisa assim, dava vergonha de ver. Aí um dia ela falou, vou lá no culto. Aí ela foi no culto. Ela já veio com a roupa, era outra pessoa. Aí eu até falei para ela, eu não sabia que você tinha esse tipo de roupa para usar, não. Quem que falou para ela o tipo de roupa que ela tinha que vir aqui? As pessoas sabem o que agrada e o que desagrada a Deus. A Bíblia diz, ninguém precisa ensinar o outro. A pessoa come de Jesus, ela sabe. Isso aqui não serve mais para mim. Meu pai conta testemunho. Foi para uma reunião, tipo uma célula, na época não chamava de célula. Foi uma bênção, entrou no carro, abriu o porta-luva, foi pegar o Hollywood. Cigarro. Ele pegou, pôs no dedo e falou, mas isso aqui não tem nada a ver, eu vejo Deus agindo lá, e agora eu vou acender um cigarro. Aí ele rasgou o maço de cigarro e jogou fora. Ninguém falou para ele sobre isso. Aí eu lembro que ele chegou em casa, tinha um barzinho lá, no rack, e tinha lá algumas bebidas. Aí ele falou assim, eu lembro até hoje, eu era novinho, ele falou assim, hoje nós vamos jogar isso aqui tudo fora. Juntou tudo, ele levou lá no bueiro. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, por que a gente não vende ali para a esquina do bar? Tinha uma esquina lá de um bar. Ele falou assim, porque o que não é bom para mim não é bom para ninguém. E aí ele já aproveitou e falou, tem uma camiseta sua que nós vamos queimar também. Eu falei, mas camiseta minha? Qual que é? Ah, é uma que tem um desenho assim, assim, esse desenho não tem nada a ver com a gente. Vamos queimar ela também. E eu lembro que ele foi limpando tudo que tinha de ruim. Mas ninguém falou para ele que ele tinha que jogar. Alguém vai falar para o outro. Tinha na cabeceira da cama um Jesus assim. Ele falou, isso aqui também é hora da gente jogar fora. E foi arrancando tudo. Ele falou, sua mãe, vamos jogar. Não, minha mãe não. Vamos jogar fora tudo que atrapalha. Chama sua mãe aqui. Eu falei, não, a mãe não, pai. Ele falou, não, é para ajudar a orar. Ela vai orar junto com a gente. Pronto, perdi o almoço. Irmão, eu quero dizer para você que o Senhor é quem vai falar no seu coração o que você tem que fazer, mas você tem que estar presente. Há um princípio para quem quer comer o pão da multiplicação. Tem que estar presente. Aleluia, irmão. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.